Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com a irmã Tereza. Ela é professora na Estaca Boqueirão e estamos com dois de seus alunos aqui, a irmã Eduarda e a irmã Natri, nessa aula de recuperação de Atos 17, de 1 a 14. Sejam todos muito bem-vindos e todos aqueles que ouvirão essa aula num futuro breve, fazemos todos vocês muito bem-vindos. Vou apenas lembrar que no final dessa aula vão aparecer um formulário para você colocar o seu nome, a estaca, tá? E a ala que você pertence. Também vão ter 3 perguntinhas. Todas essas perguntas elas vão aparecer em amarelo aqui durante a nossa gravação. Atos 17, ok? E vamos começar com uma primeira perguntinha. A primeira perguntinha e todos vocês podem participar, ok? O que você aprendeu sobre Jesus Cristo e seu Evangelho ao estudar as Escrituras recentemente? Eu aprendi que o nosso Senhor ele é muito bom, que Ele está aqui para nos ajudar sempre que a gente precisar e que independente do que aconteça com a gente, Ele vai nos abençoar Ok, até. por favor, É continue. isso. Então, ele é bom, Não, está sempre atento, ele vai nos abençoar, com certeza. Ele é bom, está sempre atento às nossas dificuldades e ele vai nos ajudar. Nathalie, tem alguma coisa para complementar ou concorda 100% com a Eduarda? Eu concordo com a Duda, mas eu tenho mais umas coisas para falar. Por favor. Ele é bom, é humilde e ele sempre vai ajudar a gente, né? Como a Duda falou, sempre que a gente precisar. Ele sempre vai estar lá pela gente. Obrigado, obrigado. Ele sempre vai estar lá e ele é super bom. Obrigado por suas respostas. A próxima pergunta, ela pode nos ajudar também, tá? Talvez você até já viu ela na sua aula, né? Se o amigo lhe perguntasse por que você acha importante estudar as escrituras constantemente, né? Como nós responderíamos isso para ele, né? O que nós falaríamos? Talvez você está lá na escola e você está lendo as escrituras, ou você está no seu aplicativo em qualquer outro lugar e alguém lhe perguntasse, olha, sobre que você é membro de uma igreja aí chamada a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e você tem uma tal de umas escrituras, né? Por que é tão importante, né? Por que vocês gastam tempo nisso? O que vocês responderiam para essa pessoa? Eu acho que é importante estudar as escrituras constantemente para a gente poder ajudar as outras pessoas, né? Tipo, a entenderem mais sobre Cristo. E também porque a gente precisa entender mais sobre ele, né? Porque mesmo estando na igreja, às vezes tem coisas que a gente não entende. E tem respostas que a gente só pode achar lá. Ok, excelente. Ok? Nós precisamos de o mundo precisa. Mais alguma outra ideia? para fortalecer a nossa fé. Excelente. Irmã Tereza, tem alguma coisa que gostaria de ampliar? Sim, eu estava até falando com eles, né, que quando a gente estuda as escrituras, a gente consegue mudar o nosso ambiente, né, consegue mudar onde a gente vive. Às vezes nem todo mundo do nosso lar pode ser membro da igreja, pode ser membro sozinho, né? E quando eu estudo as escrituras, né, eu falei, se vocês entendessem o poder que ela tem de fortalecer nossa fé, de acalmar nossa mente, né, e de tornar o nosso lugar, nós mesmos, mais santos, mais próximos do Salvador, a gente teria essa meta de estar estudando sempre, nem que fosse um pouquinho por dia, mas que a gente pudesse constantemente estar ali, ó, né, grudado, estudando realmente as escrituras, refletindo, né, o que elas nos ensinam, né, e conhecendo mais o Salvador, né? Obrigado. Então, ter a meta é uma coisa importante. Nós vamos falar Uhum. um pouquinho mais sobre isso lá na frente, na aula, mas ter uma meta de estudo diário, né, com o tempo que você tem, é muito importante. Então, nossa aula hoje vai falar um pouquinho a respeito de Paulo, o que aconteceu em 2 ocasiões com ele. Nós vamos começar agora lendo Atos 17, de 1 a 4. Mãe Teresa, pode ler para nós? E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras.
declarando-as e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e reuniram-se com Paulo e Silas uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Ok, então, qual que era o cenário? O que estava acontecendo aqui, né? Nós temos basicamente um cenário histórico, né? Então, irmã Tereza, o que estava acontecendo aqui com Paulo? O que ele tomou a decisão? Então, ele estava lá falando sobre Cristo, né? É, tinham pessoas ali sábios, né? Pessoas, né? Que fala que eles disputando quando ele fala ali, conversando e falando sobre as escrituras, né? E Paulo foi lá prestar testemunho realmente do Salvador, né? Falar sobre ele do Jesus Cristo ressuscitado, né? E ensinar para eles. E tinha muita gente para escutar lá. Então, ele viu que tinha uma sinagoga, tinha uma oportunidade, não perdeu nenhuma oportunidade, Não. todos os sábados estava lá, mas a coisa mais importante que ele foi fazer, ele diz assim, ele declarou quem era o Cristo, ele demonstrou por que nós precisávamos tanto de Cristo. Então, o foco da pregação foi Cristo, ok? Ensinando aqueles irmãos, mas a gente sabe que essa pregação não foi muito bem aceita, né, neste lugar. Tá bom? Tá. Mas a ideia é, o que isso nos ajuda, o que esse relato nos ajuda a entender sobre a importância de conhecer as Escrituras? O que vocês pensam? A gente só pode falar do que a gente conhece, né? Não dá para a gente falar de algo que a gente não sabe. A gente precisa conhecer o Salvador para poder prestar testemunho e falar por onde ele andou, por onde ele passou, né? Então, eu só consigo ali aproveitar uma oportunidade de falar e de pregar o Evangelho se eu conheço o meu Salvador e do que eu estou falando, né? Ok, E então, aí o Espírito Santo faz um papel importante dele, que é ali fazer testificar ali, a pessoa sentir aquele, né? O que eu realmente estou falando é verdade. excelente, obrigado, excelente comentário. Então, eu só posso testificar, eu só posso ensinar a verdade daquilo que eu conheço. E assim fica fácil para o Espírito Santo testificar que aquilo que eu estou ensinando é verdade. E foi isso que Paulo fez, né? Pensem só nessa escritura. E ao ler essa escritura, eu gostaria de fazer a pergunta para a Nathalie, né? O que essa escritura significa para você? Ou o que ela tende a ensinar para cada um de nós, né? Em João 5, versículo 39. Eduarda, pode ler para nós? Enquanto isso, a Nathalie vai pensando, né? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Isso. Nathalie, o que tu pensa a respeito dessa escritura? Eu acho que ela fala o quanto as escrituras são importantes, né? Porque elas testificam o que Jesus Cristo passou e elas dizem pra mim o quanto foi importante entender isso e o quanto Jesus Cristo me amou. Ok, obrigado. Irmã Tereza, qual que é a diferença entre examinar e ver? Ó, ver, eu só estou ali olhando, lendo, passando como às vezes a gente lê um livro, né? Examinar é realmente você parar em cada coisinha, estudar bem ali, entender o que está significado. Eu falo sempre para eles, a palavra-chave, o que aquela escritura quer passar para nós, né? Então, quando eu examino as escrituras, eu paro um pouquinho, eu gasto um pouquinho mais de tempo para realmente entender o que ela está passando para mim. É mais sagrado, eu acho, assim, sabe? Obrigado. Então, pensem só. Ele diz assim: as escrituras são a chave da vida eterna. E por isso eu e você precisamos gastar tempo, despender tempo em examiná-las. Além disso, elas testificam do Salvador Jesus Cristo. Qualquer escritura testifica dele. Então, são dois princípios muito importantes que nós aprendemos. Um que a Nathalie falou, né, que elas testificam a respeito de Cristo, mas a coisa talvez muito importante também, tão importante quanto testificar de Cristo, é porque elas nos ensinam passo a passo como nós
podemos ter a vida eterna. Por isso que elas são tão importantes. Por isso Paulo foi lá testificar. Por isso toda a Escritura testifica e ensina. Olhem só essa declaração do elder D. Todd Christofferson, né? Irmã Teresa, pode ler para nós? Hã? No final, o propósito central de toda a Escritura é encher nossa alma de fé em Deus, o Pai, e em seu Filho Jesus Cristo. Fé que eles existem. Fé no plano do Pai para a nossa imortalidade e vida eterna. Fé na expiação e ressurreição de Jesus Cristo, que vivifica esse plano de felicidade. Fé para fazer do Evangelho de Jesus Cristo nosso meio de vida e fé para conhecer o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem ele enviou. Então, a declaração do elder Christofferson é bem clara, né? O propósito central de toda a Escritura e aí ele começa a descrever qual que é o propósito central. Então, o que eu gostaria que vocês pudessem buscar aí quais são algumas bênçãos que essa declaração, né, do elder D. Todd Christofferson ensina a respeito do propósito central de cada Escritura. Então, eu vou falar a primeira, e aí eu gostaria que vocês procurassem a restante, encher a minha alma de fé. Não somente de fé, mas de fé em Deus e em fé em seu Filho Jesus Cristo. Quais são as outras bênçãos que ele destaca, que ele fala aqui a respeito do propósito das Escrituras? A vida eterna. Ok? Então, propósito é para que você tenha a vida eterna. Estude e tem vida eterna. O que mais? A fé que eles existem. Ok? A fé que Deus, o Pai e seu Filho existem. Então, quando nós estudamos as Escrituras, nós podemos ter um sentimento, impressões de que ele realmente vive, de que realmente ele existe. Que outras bênçãos? Consegue ver alguma bênção, Eduarda? Ter mais amor pelo próximo, por Jesus Cristo e amor próprio. Ok. Tá? Então, ter fé em Deus, ter fé em Cristo e amor próprio. Essas são algumas das bênçãos mencionadas nesse versículo. A próxima pergunta ela vai ser destacada em amarelo. Vou direto para de amarelo. Então, lembra, se você que está ouvindo nós, você tem que responder essa pergunta. Quais alguns versículos, tá, das Escrituras, alguma escritura que você tem em mente, aumenta a sua fé em Jesus Cristo? Não sei se você tem alguma escritura predileta, algo assim, é nesse sentido. Qual da escritura que você se lembra que aumenta a sua fé em Cristo? Eu peguei uma escritura que eu gosto bem aqui, que fala em 2 Nef 32:3. Ele diz assim, ó, os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Falam, portanto, as palavras de Cristo. Por isso eu vos disse, banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Então, às vezes a gente está em dúvida com muita coisa, a gente está preocupado com muita coisa, e quando a gente está estudando as Escrituras constantemente, muitas respostas vêm através dessas Escrituras que a gente lê, né? Então, o Senhor, ele realmente nos guia através das Escrituras. Se a gente realmente procurar orar e pedir o auxílio dele, é um ótimo recurso para nos ajudar, né? Se a gente está em dúvida, meio perdido. Obrigado, irmã Teresa. Então, para mim, as escrituras são... Eu não tenho uma escritura predileta, né? Porque elas são todas tão boas, né? Mas me veio uma na cabeça e eu vou citar essa escritura, e ela, ao longo dos anos, ela tem me ajudado muito a seguir o Salvador Jesus Cristo. Mateus 11, versículo 28, ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, vós que estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, ela ensina como é o fardo do Salvador, como é o jugo do Salvador, e ela nos convida constantemente a ir a Ele. Eu não sei aqui quem não está cansado, né? Eu estou cansado. Estou cansado dessa imoralidade que só passa na vida, estou cansado de tanta coisa. Para mim, se Cristo viesse ontem, seria tão bom,
né? Seria tão bom. Mas todos nós podemos aproveitar tanto dessa escritura. Ela tem me ajudado muito ao longo dos anos a, a levar meus desafios a Ele, meus problemas a Ele, a ir a Ele. Não somente nos momentos de necessidade, nem nos momentos de desafios que nós temos, mas Ele diz assim: vinde a mim a cada dia, porque cada dia tem seu próprio mal também. Então, essa é uma escritura que tem me ajudado muito ao longo dos anos a aumentar a minha fé no Pai Celestial e a minha fé em seu Filho, o Salvador, Jesus Cristo. Nós podemos, só continuando, nós vemos lá em Atos 17, no versículo 5, que ele não foi muito bem aceito na cidade, né? Vamos ler o versículo 5, Eduarda. Pode ler para nós, Eduarda? Porém, os judeus desobe- desculpa, desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens malignos dentre os vadios, e reunindo o povo, alvoroçaram a cidade, e, desculpa, e Comentando. comentando a casa de Jasson, procuravam tirá-los para junto do povo. Ok, então a gente vê, olha, tinha alguns judeus lá que eram desobedientes e movidos por inveja, né, porque eles estavam tendo sucesso na pregação da palavra, falaram, vamos tocar esses caras para fora. E aí eles foram para fora da cidade. Resumindo, é isso, né? Mas nós vemos agora um outro exemplo, tá? Um outro exemplo quando eles chegam numa outra cidade. Esse povo que nós estávamos começando agora não conheciam bem a palavra de Deus e a palavra de Deus não foi muito bem aceita entre eles. Mas nas outras cidades que eles foram muito mais bem aceitos, né? Vamos ver então o versículo 10 a 12. Pode ler para nós, Nathalie? Consegue ler daí? Yes. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, os quais, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. E estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muito neles, e mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Ok? Então, eles tiveram mais sucesso aqui, Nathalie, de acordo com esses versículos? Sim, eles, ali no 11, fala que eles foram mais nobres do que os que estavam na outra cidade, e porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras. Ok, então eles não examinavam somente uma vez por mês, na data de seu aniversário, né, como um presente, eles examinavam a cada dia, e ele diz que eles comparavam as coisas que Paulo ensinava e que Silas ensinava com as escrituras. Eles tiveram êxito por causa disso, né? Basicamente, é isso que eles dizem. Então, eles também eram conhecedores das escrituras, buscavam nas escrituras a sua vida eterna, como fala lá em João 5:39, buscavam examinar para ter a vida eterna, e aí eles não acreditavam muito. Bom, vamos ver quem são esses novos pregadores, né? Ah, não, o que ele fala está de acordo com aquilo que a escritura ensina. Então, minha pergunta, tá? Ela vai estar na tela aí. Como estudo diário das escrituras não somente ajudou aquelas pessoas, mas pode ajudar cada um de nós. O estudo diário das Escrituras, ele nos ajuda a nos aproximar mais do Senhor e ficar mais receptível, né, às coisas que nos são ensinadas, né? Então, aquele povo lá estava estudando, apesar de não ter todas as verdades lá, né? Mas eles sabiam, né? Conheciam as Escrituras, conheciam o que estava sendo falado. Então, quando a gente conhece, até a gente fala, é difícil a gente ser enganado, né? Ninguém pode vir com palavras falsas lá, porque aonde está escrito isso? Então, na escritura só diferente. Se eu conheço, é muito difícil o inimigo me enganar, né? Então, eles estavam testificando realmente, o Espírito estava testificando para eles e testifica para nós o que é verdadeiro, né? Me lembrei agora quando você estava falando, o presidente Nelson recentemente falou que muitos de nós podemos ser enganados, né? E que encher a mente com a verdade é
a solução para este problema de não ser enganado. Então, as escrituras nos ajudam a encher a mente com a verdade. Se eu fosse fazer um resumo do que a irmã Teresa falou, então, encher a mente com a verdade é uma grande bênção para nós não sermos enganados. As escrituras nos ajudam a saber a verdade sobre as coisas e não encher a mente com mentiras, tipo mentiras do mundo ou coisa do tipo. Obrigado, Nathalie, excelente, tá? A Eduarda acho que ia falar alguma coisa também, Eduarda. Eu ia falar que ela também ajuda no nosso dia a dia, porque o inimigo está sempre perto da gente para querer fazer o mal. Aí, com os nossos estudos com as escrituras diariamente, não tem o porquê a gente se preocupar, porque a gente vamos saber da verdade e poder, é, talvez, contar para para o mal que está querendo nos trazer, e confortar ele, mudar o pensamento dele e, e, e é. Obrigado, Eduardo. Obrigado por seus comentários. Ok? Obrigado, acho que nós estamos fazendo muito bem aqui. Obrigado por sua grande ajuda. Agora eu vou dar 3 casos, ok? Primeiro caso para a irmã Tereza, segundo para o Eduardo. Gostaria que vocês pensassem uns 30 segundinhos, tá? Sobre cada um desses casos e depois fizessem um comentário. São casos normais, né? Ó, então pensa só. Um dos seus professores da escola explica um conceito que contradiz sua crença, ok? Pense em como você pode ajudar esse jovem, né, esse professor, se você estuda as escrituras. O segundo caso é, alguns de seus amigos insistam que você participe de comportamentos, tá, que são contrários a seus padrões, dizendo, isso só uma vez não faz mal. Talvez uma festa regada de bebida, uma festa tarde da noite, muito tarde da noite, ok? E ela é contra os seus padrões e fala, não, só vai lá, não vai ter problema nenhum, tá? Esse é o da Eduarda. E o terceiro da Nathalie é, na Conferência Geral, um apóstolo ensina algo o contrário às tendências atuais do mundo, né? O mundo tem tendência nova a cada segundo, não é nem a cada dia, né? Existe algo sendo criado novo, tá? É uma tendência que pode ser contra aquilo que você aprende. Então, pense em como estudar as escrituras regularmente pode ajudar você quando essas coisas acontecerem. Com certeza eu buscaria as escrituras, né? Para explicar esse conceito errado que ele, de repente, contou, né? Isso aconteceu até com as meninas na escola, né? Já, minhas filhas, de pessoas que não sabiam muito sobre a Igreja de Jesus Cristo, né? E falaram coisas absurdas. E aí, nesse momento, ela pôde, né? Falar, olha, isso está contrário ao que é ensinado para nós, isso não procede, né? E mostrou mesmo, realmente explicou, ó, aqui nessa escritura, a história da igreja, né? Então a gente tem que buscar fontes divinamente atribuídas para poder falar, rebater alguma coisa, sem discutir, nada disso, né? Prestar nosso testemunho é a melhor coisa que tem, né? Obrigado, irmã Tereza, muito obrigado. Então, isso daí já me ocorreu de um conhecido querer me levar para o mau caminho. Mas eu não preciso nem botar na minha mente que isso daí é errado, porque no meu coração, Deus já diz que isso daí é errado, que não se pode. Aí eu explico para essa pessoa que não é certo, ainda mais para a idade dela, fazer esse tipo de coisa. Eu, eu compartilhei uma das escrituras com o meu amigo, aí ele ficou curioso sobre a igreja e quis saber mais. E com isso ele acabou entrando dentro da minha igreja. E ele falou que eu ajudei muito ele e que se não fosse pelo meu convite recusado, ele nunca teria conhecido. Excelente, gostei demais, olha, gostei demais. E levou a uma conversão o seu exemplo de dizer não, né? Enquanto você estava falando, né, você diz, olha, Deus já colocou em meu coração, né, a decisão de não fazer isso ou não fazer aquilo, né? Então,
é muito interessante, né? Se oferecerem um cafezinho para nós, qual que é a resposta, Eduardo? A resposta é não, porque A a gente resposta é não pode não, tomar. porque você já tomou a decisão, tá? Então, tomar a decisão antecipadamente, né? Olha, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, tomar essa decisão antecipadamente, como ela nos abençoa, né? Ó, eu não vou fazer nada que contradiga o evangelho, eu não vou em festa assim, eu não vou fazer uso disso ou daquilo. Então, tudo isso nos abençoa, né? Obrigado mesmo. Gostei demais do seu comentário e depois do resultado por você ter exercido fé. Por exercer fé em seus padrões, você não somente preservou sua vida, como você ajudou outro a entender melhor sobre esses princípios tão sagrados. Nathalie, como você responderia a isso? Então, na conferência, o apóstolo prega contra isso. Assim, eu acho que ele tá completamente certo, né? Quando ele fala, também é Deus falando, né? Na verdade. Ah, E entendi. Quando um apóstolo fala, é como se Deus falasse, né? é, assim como o profeta, né? E então, se eles falam, eu acho que a gente não deve contrariar a palavra deles, né? Com certeza. No dia da organização da igreja, Joseph Smith recebeu uma revelação e ele diz que seja pela minha própria voz ou as dos meus servos, não importa, é o mesmo, né? Então, na minha escritura eu tenho anotado lá, voz de Deus igual a voz de profeta igual a voz de Deus. Não importa, se vem por meio de um dos 12, é, é a voz do Senhor, né? Então, eu só tenho a última pergunta para que os nossos amigos que vão ouvir, e vou deixar com vocês também aqui, quais outras bênçãos vocês encontram nas Escrituras. Então, pense numa bênção só, irmã Teresa, tá? Eu quero uma palavra, 2 palavras. Qual outra bênção você já recebeu pelo estudo das Escrituras, Eduarda e Nathalie? Uma palavra só, que vocês já receberam pelo estudo das Escrituras. Paz. Paz, ok, obrigado. Eduarda, Conforto. conforto. Nathalie, Conhecimento. excelente. Muito obrigado por poderem estar aqui conosco. Eu gostaria realmente só de testificar. Eu amo as Escrituras. Como eu sou grato por a cada dia poder me banquetear com essas palavras. Elas são a voz de Deus. Elas têm mudado a minha vida. Eu sou grato como os profetas conduzem e são conduzidos por Deus. Por termos profetas, videntes, que eles revelam a mente e a vontade de Deus e nos ajudam a compreender mais sobre quem é Cristo, por que precisamos tanto dele. E com certeza eu já recebi todas estas coisas: paz, consolo, direção, conforto, tá? Por poder estudar as palavras de Deus. Muito obrigado pelo vosso exemplo e por participarem hoje conosco. Não esqueçam, aqueles que estão nos ouvindo, de responder essas 3 perguntas no formulário abaixo. Deixamos esta aula em nome de Jesus Cristo. Amém.